Vamos ler em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Versículo 6. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos até o irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas, e os camelos em 2 bandos. Versículo 9. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-é bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite. Versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão. Até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. É só isso que nós vamos ler. Mas eu não sei quanto aos meus irmãos aqui, nesta reunião hoje de tarde, eu não sei os seus pensamentos depois de ler uma passagem assim. Mas essa passagem deixa-me pensativo. Eu quero experiências assim, como Jacó. Essa passagem abre o meu apetite. Eu quero conhecer a Deus assim. Jacó, um dos personagens mais coloridos do Antigo Testamento. Não se pode negar isso. Teve 2 noites memoráveis. Capítulo 28, capítulo 32.
Capítulo 28, Betel. Tem que ler aquela passagem, amigo, meu irmão aqui. Betel. Capítulo 32, não é Betel, é Peniel. Betel leva-me a pensar na casa de Deus. Peniel leva-me a pensar na face de Deus. Capítulo 28 leva-me a pensar na importância de uma conversão a Deus. Capítulo 32 faz-me lembrar da nossa necessidade de conhecer a Deus. Vamos pegar isso muito bem, amado irmão. A nossa necessidade de conhecer a Deus. Jacó tinha mais ou menos 70 anos de idade. Se pode discutir a respeito da idade de Jacó ali em Betel. Alguns dizem 77 anos, mas isso não é muito importante. Vamos dizer que ele tinha 70 anos de idade. Quando ele se converteu a Deus. Eu não posso exagerar quanto à importância de uma conversão genuína. Foi o caso de Jacó. Ele se converteu. Usando a linguagem do Novo Testamento, foi salvo em Betel. 20 anos mais tarde, talvez um pouco mais. Agora com 90 anos de idade. Viajando de volta para Israel. E ele passa por essa noite memorável. Peniel. Homem velho agora. Mas nessa noite, ele tomou um passo significativo quanto ao seu conhecimento de Deus, quanto à sua compreensão do caráter de Deus. Diz alguém que aconteceu nos 20 anos, lá em Padã Aram. Eu acho, amados irmãos, ele ficou tão atolado no serviço de Labão, que ele não fez progresso espiritual. Não cresceu espiritualmente. Eu quero me deter aqui só um pouquinho. Será que eu estou falando com um irmão e você fica atolado no seu serviço, está trabalhando dia e noite, chegando em casa, você tem os seus compromissos familiares, e levando tudo isso em conta, você simplesmente não tem tempo para levar a sério a leitura da palavra de Deus. E não tem tempo para desfrutar de comunhão com Deus. Oh, amado irmão, que você mude da sua rotina. Nunca vai progredir espiritualmente fazendo isso. Para mim, Jacó perdeu tempo lá. Eu sei que ele adquiriu muitos bens. 2 mulheres, 2 concubinas, eu sei. Ele adquiriu isso lá em Padã Aram. Mas quanto às coisas de Deus, ficou para trás. Não progrediu. Mas agora de volta, viajando para Berseba, pelo menos. E eu sei que ele não chegou em Berseba já. Mas a intenção dele era para alcançar a terra natal. E ele passou por essa experiência, Peniel.
Eu me lembro de um versículo ali em Colossenses capítulo 1. Eu vou citar para vocês. O apóstolo Paulo escreve dizendo para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu quero sublinhar a última parte. Crescendo no conhecimento de Deus. Talvez você há pouco tempo se salvou. Nós nos alegramos junto com você. Mas é o primeiro passo apenas. Eu quero que você coloque como objetivo, como alvo na sua vida, conhecer a Deus de uma forma íntima. Isso você vai conseguir através de experiências pessoais junto com Deus. Vai aprendendo dia a dia. Tomando conhecimento de Deus através das suas experiências junto com Ele. Eu sei que você nunca vai chegar a conhecer a Deus na totalidade, de um dia para outro. Mesmo tendo uma experiência como a de Jacó aqui em Peniel, você nunca vai chegar a conhecer a Deus totalmente. Mas o que estou dizendo é que Jacó tomou um passo significativo quanto ao seu conhecimento de Deus. Ele nunca foi o mesmo homem depois disso. Nunca. Eu sei que fisicamente nunca foi. Porque ele começou a manquejar. Mas espiritualmente, Jacó nunca foi o mesmo. Nunca. Oh, que esta conferência deixe marcas na nossa pessoa. E que nós sejamos estimulados para buscar a essas experiências, como a de Jacó. Uma coisa pesava nessa altura na viagem de volta para Israel, o seu encontro com o seu irmão gêmeo, Esaú. Eu digo, isso pesava muito no coração de Jacó. Ele temia a esse encontro. Temia. Não é por nada que ele passou um período nessa noite em oração. E nós temos lido aqui a oração de Jacó a partir do versículo 9. Até versículo 12. Jacó ora a Deus. Talvez seja o primeiro registro de uma oração escrita por extenso. Aqui nesta passagem. Jacó orando a Deus. E deixe-me passar superficialmente sobre essa oração. Nós lemos no versículo 9, por exemplo, que eu acho ele fica grato perante Deus pela graça de Deus que se manifestou quando Deus entrou em uma aliança com Abraão. Uma aliança com Isaque. Porque nós lemos aqui, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Deus concedendo
para fazer um pacto com Abraão e Isaque. E uma pena que ele não se incluiu ali. Mas eu não quero me deter falando sobre esse ponto. Mas pelo menos ele está agradecido que Deus, na sua graça, desceu para se manifestar com os seres humanos. Para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Em seguida, nós lemos aqui da humildade de Jacó. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade. Menor sou eu. Oh, amados irmãos, que nós adotemos essa postura também em oração. Além de ficarmos gratos pela graça de Deus, devemos nos humilhar perante Deus. Em seguida, versículo 11, nós temos os apelos sinceros, os pedidos sinceros de Jacó. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Uma oração breve, mas sincera. Ainda ele termina lançando-se sobre a fidelidade de Deus, lançando mão, vamos dizer, nas promessas de Deus. E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar. E pela multidão não se pode contar. E assim termina a oração de Jacó. Oh, amados irmãos, nós costumamos orar assim também. Vamos continuar orando assim. Ficando gratos perante Deus pela sua graça que se manifestou nas nossas vidas. Humilhando-nos perante Deus. Fazendo pedidos sinceros perante Ele. Lançando mão das promessas, sim. Reivindicando o cumprimento das promessas de Deus. Temos como fazer isso nas nossas orações. Mas ainda nós lemos que ele continuou temendo. Ainda ele teve medo desse encontro com seu irmão Esaú. Tomou medidas, aos olhos dele, necessários. Ele inventou tentar arrumar presentes, visando a reconciliação do seu irmão. Evidentemente, Jacó precisava de mais experiências junto com Deus. E por isso nós lemos mais tarde aqui neste capítulo que depois de mandar suas mulheres, servas, família, para atravessar o ribeiro Jaboque, nós lemos que Jacó ficou só. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só. No escuro daquela noite, temendo, ficando nervoso, totalmente sozinho. Esse homem teve mais uma experiência junto com Deus. O fato que ele ficou só faz-me lembrar daquela passagem em Mateus capítulo 6. Eu vou citar essa passagem. E quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará.
Jacó, porém, ficou só. Nós temos de fazer isso, amados irmãos. Isolando-nos das demais pessoas. Entrando no nosso aposento. Temos de orar. Jacó, porém, ficou só. E nós lemos em seguida, e lutou com ele um varão, até a alva subia. A noite inteira, então. Passou. E Jacó ficou lutando com esse varão desconhecido. Imaginem. Será que você tem como imaginar essa cena? Jacó ficando só e de repente aparece esse homem, varão, desconhecido, que lutou com ele. Para mim, amados irmãos, eu acho que o Espírito Santo está nos ensinando a necessidade de uma experiência mais profunda, mais intensa, junto com Deus. É bom orar como ele orou no início desse capítulo. Melhor é ter essa experiência. Uma luta. Um conflito. Uma contenda. Jacó lutou com esse homem. Melhor dizer que esse homem lutou com Jacó. Jacó resistiu. Ele era forte fisicamente. Resistiu. Mas eu, lendo essa passagem, logo me lembro de Paulo. Em Colossenses capítulo 2, nós lemos no início daquele versículo, no início daquele capítulo, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Quão grande combate tenho por vós. Quão grande. Olha, são palavras únicas ali. Quão grande combate tenho por vós. Virando umas folhas para o capítulo 4 de Colossenses, lemos de Epáfras. E Paulo escreveu acerca de Epáfras, combatendo sempre por vós. Combatendo sempre por vós. Oh, amados irmãos, será que nós conhecemos esse tipo de luta no santuário? É bom orar. É bom apelar. Melhor é agonizar. Entende? Agonizar. Combater. Lutar. Ah, diz alguém, mas eu não quero fazer isso. Isso é demais para mim. Então você não vai conhecer a Deus. Não vai conhecer a Deus como você poderia. Será que você está disposto a pagar um preço para conhecer a Deus? Eu estou tentando mostrar o caminho, amados irmãos. Andemos nesse caminho. Jacó resistiu. E nós lemos o que aconteceu. E vendo que não prevalecia, isto é, esse homem, varão conhecido, e de passagem,
Nós sabemos que era o próprio Cristo pré-encarnado. Imagine. O próprio Cristo pré-encarnado. Olha, essa luta era especial. E nós lemos que vendo que não prevalecia contra Jacó, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Jacó resistiu tão bem até a alva, que este homem desconhecido por ele naquela altura tocou a juntura da coxa dele, deslocando a junta. Não tinha mais força física. Ao invés de resistir, agora Jacó simplesmente se agarrou a este varão. Se apegou a ele. Para mim, é o terceiro estágio dessa experiência de Jacó naquela noite. Ele apelou, ele agonizou, e agora ele simplesmente se agarrou. Oh, amados irmãos, será que você já chegou ao fim, vamos dizer, das suas tentativas? Será que você já chegou ao fim dos seus próprios recursos? E você simplesmente se agarrou em Deus? Eu não posso fazer nada mais, mas olha, eu vou me apegar a Deus. Olha, amados irmãos, temos como fazer isso. Temos como. Oh, que nós conheçamos essa luta. É que nós chegamos ao ponto de simplesmente nos agarrar em Deus, esperando nele. Nós lemos aqui que este homem disse, o homem desconhecido, deixe-me ir, porque já a alva subiu. E nós lemos que Jacó respondeu, não te deixarei ir, não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu gosto dessa atitude de Jacó. Não te deixarei ir, se não me abençoares. E nós lemos, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Esse homem desconhecido disse, não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel. A última vez que ele foi perguntado sobre o seu nome, ele disse que ele era Esaú, se lembra? Mas agora ele fala honestamente, meu nome é Jacó, suplantador, vagarista, enganador, é o meu nome. Enganador é meu nome, Jacó. Não será chamado mais Jacó. Daqui pela frente, teu nome é Israel. Príncipe. Como príncipe, lutaste com Deus. Israel. Amados irmãos, eu sei que Jacó ainda teve medo desse encontro com Esaú. Mas eu posso dizer o seguinte, que ele ficou bem mais forte, bem mais preparado para encarar seu irmão gêmeo.
uma experiência junto com Deus, manda embora o medo do ser humano. Por isso nós estamos tentando animar os nossos irmãos para passar tempo junto com Deus, no santuário, antes de encarar uma congregação de pessoas querendo ouvir a mensagem do Evangelho. Amados irmãos, vamos dizer no nosso íntimo, esta tarde, eu quero conhecer a Deus muito melhor. Quero ter experiências junto com Deus como a de Jacó em Peniel. E como ele chegou a ver a face de Deus. Peniel, como eu já expliquei, significa face de Deus, rosto de Deus. Jacó tomou um passo significativo quanto ao seu conhecimento de Deus. Que cresçamos, amados irmãos, no nosso conhecimento de Deus.